E aí, beleza? Em 1995, no Vale de Ura, 4 turistas americanos estão caminhando pelas montanhas, hipnotizados pela beleza misteriosa da paisagem. Tudo o que veem e tocam os fascina. Os monges, os mosteiros em ruínas e os artefatos antigos cobertos por inscrições estranhas criam uma atmosfera mística que atrai viajantes de todo o mundo. À medida que os dois jovens casais sobem mais alto nas montanhas, encontram uma velha ponte de metal decorada com 1000 sinos. A estrutura parece instável, mas eles avançam ansiosos para testemunhar a vista do pico próximo. Quando os 4 amigos finalmente chegam ao seu destino, um deles, Paul, começa a ouvir um som estranho. A princípio, ele tem certeza de que é apenas sua imaginação, mas o som fica mais alto e mais distinto, como se o chamasse com um fascínio estranho. Tentando encontrar a fonte do zumbido, Paul dá alguns passos à frente e de repente mergulha em uma fenda entre as rochas. Aterrorizada, Ruth implora a Greg que desça e resgate seu namorado. Prendendo uma corda, Greg desce ao abismo estreito, mas não vê Paul em lugar nenhum. No fundo, ele encontra uma pequena passagem cheia de insetos. Ainda assim, ele continua avançando, iluminando o caminho com sua lanterna. Após alguns metros, ele avista seu amigo sentado imóvel diante de um esqueleto medonho. Os ossos parecem arranjados de forma não natural e a maneira como as mãos do homem morto estão cruzadas causa um arrepio na espinha de Greg. Querendo sair dali o mais rápido possível, ele pede a Paul que se levante e vá embora. Mas Paul está paralisado, olhando fixamente. A única coisa que ele diz é: "Toque em mim e você morrerá." A princípio, Greg não entende, mas Paul continua repetindo a mesma frase. Inseguro se deve acreditar nele, Greg hesita. A voz do amigo dá arrepios, mas ele não pode deixá-lo para trás. Reunindo coragem, Greg levanta Paul em seus ombros e o carrega para fora. Enquanto descem a montanha, o grupo atravessa a ponte novamente, esperando encontrar alguém que possa ajudar. Mas o tempo fica ruim e uma tempestade de neve começa a varrer a área. Eles se abrigam em uma cabana abandonada próxima. Enquanto examinam Paul, os outros encontram uma flauta estranha, um pequeno instrumento aparentemente esculpido em osso humano. Nenhum deles consegue entender o que causou a paralisia de Paul. Ele não tem ferimentos visíveis, mas não se mexe nem fala. Greg suspeita de algum tipo de choque neurológico, um colapso mental talvez. Ele insiste que Paul precisa de um médico, mas a estrada mais próxima fica a 8 quilômetros de distância, e aventurar-se naquele tempo seria loucura. Tarde da noite, Ruth fica ao lado de Paul. Por curiosidade, ela pega a flauta de osso e sopra nela. Por um momento parece que o mundo fica completamente silencioso. Então ela ouve barulhos fracos, passos, talvez como se alguém estivesse andando do lado de fora da porta. Tremendo, Ruth verifica a cabana, mas todos os outros estão dormindo profundamente. No segundo dia, percebendo que Paul não está melhorando, Greg e Fiona saem para procurar ajuda. Enquanto vigia seu namorado, Ruth nota alguém parado perto da cabana. Pensando que pode ser um morador local que pode ajudar, ela sai e chama, apenas para perceber que essa figura não é inteiramente humana. O ser estranho, envolto em trapos, não diz uma palavra e começa a se mover lentamente em direção a ela, como se fosse atacar ou matar. Em pânico, Ruth corre de volta para dentro e tranca a porta. Momentos depois, batem na porta, mas não é a criatura. São Greg e Fiona de volta de sua busca, insistindo que não viram ninguém por perto. Naquela noite, Paul sussurra algo no ouvido de Ruth e pela manhã ele desapareceu. Vendo pegadas na neve, os outros seguem seu rastro. Eles chegam à mesma ponte e encontram Paul sentado imóvel na frente dela. Greg e Fiona, pensando que ele está apenas tentando brincar com eles, o confrontam com raiva. Greg implora que ele pare de jogar, acusando Paul de fingir sua condição. Mas quando ele levanta os olhos, um sussurro fraco enche o ar e todos ouvem. O som parece tomar conta de Ruth. Em um estado de transe, ela puxa uma faca escondida e ataca Paul, esfaqueando-o várias vezes antes de empurrá-lo do penhasco. Então, dominada pela mesma força estranha, ela mata Fiona e a joga atrás de Greg. Dando uma última olhada em Paul, Ruth salta para o abismo, não querendo interrompê-lo enquanto ele toca a velha flauta de osso. Em 2018, no Missouri, James Lasombra, um ex-policial, ainda é assombrado pela morte de sua esposa e filho pequeno. Ele agora administra uma pequena loja de equipamentos de autodefesa. Vivendo em isolamento
quase total e depressão profunda. Um dia, ele decide almoçar em uma lanchonete usando um cupom de aniversário. A equipe deseja um feliz aniversário, um pequeno lembrete de quão sozinho ele realmente está. Quando chega em casa, James avista sua vizinha, uma estudante universitária chamada Amanda, e puxa a conversa. Ela tenta confortá-lo dizendo que a cura após a perda é possível. Segundo ela, a alma humana não pode ser verdadeiramente prejudicada porque a realidade ao nosso redor não é real. Há algo maior, mais forte e muito mais antigo do que nossa percepção de existência. E entender isso é a chave para a liberdade espiritual. Naquela noite, James é atormentado por pesadelos e pela mesma culpa esmagadora pela morte de sua família. A única coisa que o ajuda a dormir é uma dose forte de pílulas, que ele toma todas as noites. Na manhã seguinte, ele vai ver Amanda, apenas para saber de sua mãe, Nora, que a garota desapareceu. Ela não fugiu simplesmente, mas deixou uma mensagem para trás, uma mancha de sangue na janela, dizendo que o homem vazio a obrigou a fazer isso. A polícia chegou para coletar amostras de sangue e questionar tanto Nora quanto James. Ele admite que não conhecia Amanda bem, mas promete ajudar Nora a encontrá-la. Pelo tom da investigação, fica claro que a polícia não está levando o caso a sério. Eles presumem que Amanda simplesmente fugiu. Sentindo pena de Nora e inquieto com a mensagem estranha, James decide resolver o problema com as próprias mãos. Enquanto vasculha os pertences de Amanda, ele encontra um panfleto do Instituto Pontifex e uma palavra escrita no verso. Tulpa. Ele vai ao instituto para conversar com os amigos de Amanda. Davara conta a ele que alguns dias antes, ela e seus amigos estavam em uma velha ponte. Tudo parecia inofensivo até que Amanda começou a contar a lenda do homem vazio. De acordo com a história, se você encontrar uma garrafa vazia na ponte após o pôr do sol e soprar nela enquanto pensa no homem vazio, ele virá até você. Na primeira noite, você o ouve. Na segunda noite, você o vê. E na terceira noite, ele vem até você. Tudo soava bobo e inventado. Mas ao deixarem a ponte, Amanda avistou uma garrafa vazia e sugeriu que fizessem o ritual. A maioria deles estava com medo de que a lenda pudesse ser verdadeira, mas ninguém queria parecer covarde. Então sopraram na garrafa, focando seus pensamentos no homem vazio. Então Amanda sentou no meio da ponte e começou a chamá-lo. Parecia um joguinho engraçado, até que o vento parou e os pássaros ficaram em silêncio. De repente houve um som estranho, como se alguém distante soprasse de volta através de outra garrafa. Aterrorizados, os adolescentes fugiram. Mas desde aquela noite, coisas estranhas vêm acontecendo. Por exemplo, no dia anterior, Davara viu Amanda sussurrando algo estranho no ouvido do namorado. E agora alguns estudantes estão congelados em poses estranhas e rígidas, olhando fixamente para James e Davara. Quando James tenta encontrar os outros amigos de Amanda, descobre que todos desapareceram. Na casa de uma garota, ele encontra outro panfleto do Instituto Pontifex e nota uma tela escura e vazia na parede que parece atrair sua atenção. Do lado de fora, ele encontra o corpo sem sangue de um cachorro e começa a suspeitar que Amanda e seus amigos se envolveram em algum tipo de culto. Mais tarde, o ex-policial dirige até a velha ponte para verificar por si mesmo. Ele encontra uma garrafa vazia e antes de jogá-la fora, decide soprar nela. A princípio, nada acontece, mas então o mundo fica em silêncio. Até os pássaros param de cantar. A única coisa que James consegue ouvir é um som de batida surda vindo debaixo da ponte. Ele desce por uma escotilha de manutenção e encontra 5 estudantes pendurados lá. A batida acaba sendo o calcanhar de um dos corpos batendo contra um cano. Momentos depois, a polícia chega ao local e James encontra mais um panfleto do Instituto Pontifex. Enquanto isso, Davara tenta relaxar em um spa, mas ela vê o próprio homem vazio, uma figura esfarrapada. Ele a ataca, perfurando seu rosto com uma tesoura. Davara sangra até morrer, mas então fica claro que o homem vazio não era real. Ela mesma estava segurando a tesoura e desistiu. Ao saber disso, o detetive perde a fé na polícia e em sua própria capacidade de entender o que está acontecendo. Uma série de mortes e assassinatos estranhos varreu o estado nos últimos meses. Cada caso menciona o homem vazio, mas ninguém nunca o viu e as filmagens de vigilância sempre mostram nada. James não sabe como pegar algo que não existe e está convencido de que Amanda está morta, assim como os outros. Quando chega em casa, ele ouve a gravação de áudio de sua conversa com Davara e tenta encontrar informações sobre o Instituto
Instituto Pontifex, mas não há nada online. Nesse momento, ele aprende que uma tulpa é uma forma física criada pelo poder do pensamento. Um pouco depois, Nora visita James, precisando de conforto emocional e físico. Mesmo que já tenham tido um caso, ele não consegue se aproximar dela novamente. O relacionamento secreto deles já terminou em tragédia. Um ano atrás, o marido de Nora morreu e James ficou para confortá-la. Enquanto estavam juntos, sua esposa e filho viajaram e sofreram um acidente de carro fatal. Ele carrega essa culpa desde então. Naquela noite, James acorda de outro pesadelo. Exatamente às 3h04 da manhã, ele ouve barulhos estranhos, como se alguém estivesse dentro de sua casa. O ex-policial acende as luzes para verificar, mas alguém as apaga instantaneamente. Em pânico, ele se tranca no quarto e vê passos se movendo do lado de fora da porta. Pegando um taco de beisebol, ele sai correndo, pronto para lutar, mas a casa está vazia e a porta da frente está escancarada. No segundo dia, James descobre que o Instituto Pontifex é um culto misterioso, uma comunidade de pessoas tentando entender a si mesmas no mundo, quando consegue o questionário de um membro em potencial. As perguntas e citações são bizarras, desafiando a ideia do que é real. Ele entra em um seminário realizado pelo líder espiritual do culto, que afirma que os pensamentos são reais e tangíveis, e que o pensamento coletivo pode levar a consequências extraordinárias. Este homem insiste que a realidade é apenas uma ilusão que criamos, e que o futuro depende não de nossas ações, mas de nossos pensamentos. Alguns pensamentos, diz ele, são nossos, mas a maioria são mensagens antigas transmitidas em nossas mentes através de um canal que se estende pela história. James descarta tudo como bobagem e marca uma reunião privada com o líder. Ele questiona a própria fundação da existência e da realidade, mas como um homem pragmático, ele só acredita no que pode realmente ver. Aproveitando o momento, ele entra em outras salas para procurar Amanda e encontra um dormitório estranho cheio de pessoas rezando em frente a telas pretas e outro grupo segurando garrafas vazias tentando invocar o homem vazio. Quando James acidentalmente faz barulho, eles pensam que é a presença do homem vazio, o que o cético ex-policial acha quase engraçado. Eventualmente, James é expulso do prédio. Do lado de fora, ele encontra Garrett, que afirma saber onde Amanda está escondida. Ele dá a James as coordenadas de um antigo acampamento abandonado, onde rituais e sacrifícios perturbadores supostamente ocorreram. Nas profundezas da floresta, James não encontra ninguém vivo, mas encontra arquivos sobre Amanda e os adolescentes assassinados. A parte mais aterrorizante é que entre os documentos há também uma pasta com seu próprio nome completamente vazia. Em outra cabana, ele descobre uma fita de vídeo rotulada Encarnação 13. Nela estão gravações de pessoas tão obcecadas com a ideia da tulpa que rejeitaram a realidade completamente. James permanece cético até se virar e perceber que o urso de pelúcia que estava atrás dele desapareceu sem deixar rastro. Tarde da noite, ele planeja deixar o acampamento quando de repente nota uma luz do outro lado do rio. Ao se aproximar, vê 100 membros fanáticos do culto correndo ao redor de uma enorme fogueira. Eles estão cantando e sussurrando algo tão estranhamente que em um ponto James perde o contato com a realidade. Parece que o fogo está subindo para o céu e ele rapidamente percebe que precisa sair de lá. No momento em que James se vira, o fogo se apaga e a multidão se move em direção ao rio. Eles reagem a cada movimento que ele faz, perseguindo-o enquanto ele corre por sua vida. Os misteriosos cultistas cercam seu carro e até pulam no capô, mas James consegue dirigir para longe. Ele conta a um detetive sobre isso, mas o detetive não acredita nele e até o culpa por invadir propriedade privada. James percebe que só pode contar consigo mesmo e precisa agir. Depois de escapar da delegacia, ele se arma em sua loja e vai até Nora. Ele suspeita que alguém está vigiando a casa dela e que ela está em perigo, então a incita a fazer as malas rapidamente e segui-lo. Em um ponto, um telefone toca e uma voz misteriosa sussurra na linha, mas James ignora. Ele deixa Nora em um hotel fora da cidade e volta para casa. Naquela noite, James acorda novamente de um pesadelo e sentimentos de culpa. Ele decide fumar um cigarro, mas às 3h04 da manhã, houve um farfalhar estranho na sala de estar. Olhando para fora, ele vê o homem vazio primeiro atacando, depois desaparecendo sem deixar rastro. Na varanda, ele encontra o mesmo urso de pelúcia e percebe que é hora de parar de tomar pílulas para dormir, pois deve ficar alerta
alerta o tempo todo. No terceiro dia, James decide seguir Garrett e seus amigos. Ele vê mais de 10 pessoas amontoadas em um único carro apenas para chegar ao hospital. Enquanto o segue, o ex-policial vê pessoas se ajoelhando diante de um homem idoso em coma, rezando para ele. Para saber mais, James sequestra e interroga Garrett, que explica que o pensamento é material e pode ser transmitido. A consciência humana combinada pode criar uma esfera alternativa onde não apenas imagens, mas objetos físicos como o homem vazio podem aparecer. O homem idoso em coma é uma antena transmitindo esses sinais antigos. Enquanto explica isso, Garrett observa James e percebe que ele também está infectado. Na primeira noite, ele ouviu o homem vazio. Na segunda noite, ele o viu e esta noite o homem vazio virá buscá-lo. Desesperado para não enlouquecer, James continua sua investigação. Entrando novamente no porão do Instituto Pontifex, ele examina materiais sobre a encarnação 14. O homem idoso no hospital é Paul, movido entre estados e hospitais desde 1995. Ninguém sabe exatamente o que há de errado com ele, mas ele está constantemente cercado por pessoas e centenas de convidados prontos para pagar por equipamentos de suporte à vida e medicação. James encontra uma pasta com seu nome novamente, mas desta vez está cheia de documentos, fotos e notas cobrindo quase toda a sua vida. Entre eles, ele descobre várias fotos mostrando-o em um lugar assustador e desconhecido. No entanto, ele não se lembra de ninguém tirando-as. De volta ao hospital, o ex-policial tenta desenterrar mais informações sobre o paciente e descobre sobre uma visitante, Amanda. Todos acreditavam que ela estava morta, mas ela está viva e perfeitamente saudável. No entanto, ela não tem intenção de ir para casa. Ela é necessária para a encarnação 14 e está cuidando dele, explicando a importância do portador original do sinal. James decide ligar para a mãe dela para avisar que a encontrou, mas em vez de Nora, uma mulher completamente desconhecida atende o telefone. Amanda explica que a tulpa está enfraquecendo e precisa de um substituto. Os verdadeiros portadores do sinal antigo de milênios se esgotaram, então ela e os seguidores do culto decidiram experimentar e criar um ser capaz de ocupar seu lugar. Ela choca James ao revelar que ele mesmo é a tulpa. Ele tenta resistir a acreditar nisso, mas a voz dentro dele fica mais alta, como se estivesse devorando sua mente. James percebe que Nora, a tragédia com seu filho e sua esposa, nada disso era real. Era apenas um roteiro de sua vida escrito por outros. Tudo foi fabricado por falsas memórias e ele está neste mundo há apenas 3 dias. Tentando rejeitar essa realidade, James corre, mas o homem vazio o persegue e consome completamente sua essência. James finalmente entende a verdade. Ele era o homem vazio, aquele que criava os barulhos aterrorizantes. Aceitando sua natureza, James mata Paul e se torna a encarnação 15. Agora ele é o homem vazio e os membros do culto se ajoelham diante dele, curvando-se ao seu novo líder. Terminando assim, The Empty Man, filme de mistério e terror de 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.